O que o senhor tem para dizer para a população sobre essas mais de 6 operações só no período do seu governo? O senhor se acha mais tocantinense que os seus adversários? Agora, quase um ano depois que você assumiu, você encontrou muita coisa errada? E agora, eu quero que você me diga com quem você comeria ou não um chambari. De frente com Maju. Filho do pioneiro Fenelon, da Maria Rosa, ali de Taquarussu, um dos líderes mais importantes do Tocantins hoje, está na cadeira de governador, ex-vereador de Palmas, ex-deputado estadual. Quem está de frente comigo hoje é ele, Vanderlei Barbosa. Vanderlei, tudo bom? Tudo bem, Maju? Prazer estar com você. Obrigada. A gente estava conversando aqui e o Vanderlei estava me dizendo que ele conta que tem 10 mandatos. O governador que busca a reeleição com o número 10 mandatos. Será que é coincidência? Pois é, eu fui eleito em 88, Maju, a primeira vez em Porto Nacional. Tirei o mandato de 89 a 93, a 92. Depois eu fui eleito mais 4 vezes em Palmas. Com isso eu tive 5 mandatos de vereador, fui 2 vezes presidente da Câmara de Palmas e fui 2 vezes deputado estadual e fui eleito 2 vezes vice-governador e estou no governo. Isso faz 10 mandatos. Verdade. Governador, a sua campanha tem trabalhado o mote curraleiro da terra. O senhor se acha mais tocantinense que os seus adversários? Acho não. Eu acho que todos nós somos tocantinenses. Todos nós prezamos e cuidamos desse estado. Agora, nós temos um diferencial. O diferencial nosso é de ter vivido nessa terra durante todo esse tempo, cuidado das pessoas, lutado para dar uma resposta positiva para as pessoas que sempre compreenderam os nossos mandatos. Eu fui, como te falei, vereador 5 vezes. Isso me traz uma experiência de viver ali junto com o povo, com as camadas mais simples da sociedade. E claro, eu ajudei meu pai a povoar Palmas. E nós povoamos Palmas, foi com maranhenses, com piauienses, com goianos, com mineiros, com nordestinos de todas as regiões do Nordeste, com pessoas do Sul. Então, tudo isso faz com que esse estado seja esse estado dessa miscigenação tão forte e tão importante. As pessoas me rotulam como curraleiro pela minha maneira de viver. Eu sempre vivi da mesma forma. Ontem, no meu programa de televisão que nós gravamos com as crianças, eu pergunto, como foi a sua infância? Eu falei, olha, minha infância foi diferente da sua. A gente não tinha internet, não tinha energia elétrica na casa, não tinha água encanada, a gente buscava água no córrego. Isso não é querendo criar um sentimento. Essa foi a minha vida. Quem quiser saber dela, é só ir no Taquarussu, procura qualquer pessoa da comunidade, os mais antigos. Procura ali Dona Socorro, de seu João da Zelina, procura Anísio Moura, procura Dona Deja, lá da Pousada, Dona Maria, do Chambaril. Essas pessoas sabem da nossa vida. Dona Maria das Graças, de seu Vicente Bois, Dona Maria José do Lululu, Milton Rego, que são pioneiros, que estão lá, que viram chegar a energia para nós, Maju, em 1988, no começo do ano. Eu já tinha aí mais de 22 anos de idade. Então, essa foi a nossa vida. Tendo um carro por dia para levar as pessoas para Porto Nacional, ia de manhã e voltava à tarde, e isso já bem depois. Antes era um carro por mês. Não mudava para nós, isso não muda. Eu hoje tenho meus netos, que eles têm tudo ali na mão, tem o carrinho para brincar. Nós brincávamos com o ossinho de negócio, como para fazer os boizinhos, era lata de sardinha, fazer os carros. Era a vida das pessoas naquela época. Aqui era muito pobre a região nossa inteira. Minha mãe foi 10 filhos. Ela teve 9 e criou mais um. A nossa casa era de terra batida, de parede de adobe sem reboco, depois é que foi arrumando, e esse desenvolvimento foi chegando assim para todo mundo devagarzinho. As pessoas foram melhorando as condições e fazendo. Mas nessa época, meu pai era muito jovem. Quando meu pai mudou para Taquarussu, ele tinha 25, 26 anos. Ele está com quantos hoje? Meu pai está com 82. E ele mudou muito jovem para lá. Minha mãe foi ser professora. Nesse tempo nós tínhamos o professor Didi, que tinha sido recém-aposentado, isso na década de 60. Aí em 66, eu tinha 1 ano de vida. E o professor Didi, que é Frederico José Pedreira, que dá nome a algumas escolas, é uma escola aqui em Palmas, era o professor aposentado e criaram uma escolinha e chamaram 4 professores. Professora Carmina, professora dos Reis, professora Creuza e professora Maria Rosa. As 3 primeiras já faleceram. A última foi a professora Creuza, que faleceu esse ano, vítima de câncer. A professora do Reis também morreu de câncer e minha mãe morreu de câncer. A professora Carmina está lá em Taquarussu. É uma testemunha viva dessa nossa história, desse crescimento educacional, do crescimento do distrito, dessa vida que nós vivenciamos aí, atravessamos todas as etapas.
Mas tinha uma outra coisa, a gente saía de Itaquaraçu muito cedo. Lá só tinha séries iniciais, até o 4º ano primário. Com 11 anos, todos nós da minha família fomos saindo para morar na casa de parente. Eu fui morar na casa do meu tio, Antônio Cumprido, em Porto Nacional, que veio a ser vice-prefeito e prefeito de Porto, também ali no finalzinho, foi prefeito por 9 meses e foi vice-prefeito de Porto Nacional. Então, e eu vivi na casa dele, meus irmãos viviam com meu avô, e uma irmã minha morou com a tia minha que faleceu também esse ano. Então foi dessa forma a nossa vida, a infância, a nossa adolescência, e depois da juventude eu já fui para Brasília. Fui servir as Forças Armadas, servi a Aeronáutica, e morei lá em Brasília por quase 5 anos. 5 anos. E retornei com a criação do Estado, quando me candidatei a primeira vez. Antes, eu fui professor lá em Itaquaraçu, no Colégio Duque de Caxias, por 1 ano e meio. Bacana. Governador, nós estamos gravando essa entrevista um dia após, infelizmente, mais uma operação policial da PF no estado, Operação Babilônia, que aponta aí uma suspeita de desvio de mais de 40 milhões. O senhor assumiu tem menos de 1 ano e eu quero saber, o que o senhor tem para dizer para a população sobre essas mais de 6 operações aí só no período do seu governo? Olha, as operações são desdobramentos de outras gestões, não são da nossa gestão. Nós em nenhum momento fomos citados em nenhuma operação. Nosso nome está preservado porque nós não temos nada realmente a ver com isso. Agora, essas operações que acontecem, elas são, além de ser desdobramento de outras operações, são investigações que vêm sendo feitas de outras gestões, como eu te falei. Sim. Então, nós temos a tranquilidade para passar para as pessoas que nada disso tem a ver comigo ou com o meu governo. Ontem vocês viram claramente na Secretaria de Saúde, o nosso secretário é de carreira. Eles queriam dizer que era uma continuidade do governo anterior. Não é. Porque ele ocupava o cargo. Ele ocupava um cargo de superintendente. O outro saiu de férias e ele acumulou aquela ocasião. Ele é um cidadão bom, cidadão trabalhador, evangélico, que vem prestando um serviço relevante ao Estado. Nós pagamos as contas da Secretaria de Saúde. Agora, essas operações, elas vão continuar, porque as secretarias estão sendo investigadas de um processo que, inclusive, retirou do cargo um governador. Então, não é porque eu entrei que para ali e dali para frente, não. A investigação continua. Por exemplo, eu vim em Araguaína. Em Araguaína houve uma operação na casa de um prefeito que tinha saído, tinha 2 anos. E não tinha nada a ver com o prefeito que está no cargo. É do prefeito anterior. Então, essas questões vão continuar acontecendo, normalmente são investigações. Quando o governo passa a ser investigado lá atrás, essas investigações perduram até 10, 20 anos. Isso acontece. Nós vimos aí, já aconteceram operações de situações que aconteceram na década de 90. Isso é normalmente. Agora, nós estamos muito tranquilos quanto a isso. Colocamos o nosso governo à disposição do Poder Judiciário, das nossas forças de segurança. Não queremos que a polícia seja impedida de trabalhar, delegados são para fazer investigação, agentes de polícia e policiais são para trabalhar, para dar segurança para as pessoas, mas também para dar normalidade nos investimentos de dinheiro público. Então, essa parte eu não tive nenhuma preocupação quanto a isso. Eu até acho que existe uma disposição e assim eles espalham virais de todas as formas contra o nosso governo, querem envolver, querem atrelar os governos, nada disso uma coisa tem a ver com a outra. Nós, inclusive, eu cito como exemplo Araguaína, onde o ex-prefeito que é candidato ao governo tem falado sobre isso, e o vereador que hoje é vereador, mas que era o vice dele nos 2 mandatos, não teve nenhum relacionamento com ele. Tanto é que eles tentaram derrotá-lo para vereador depois. Entendi. Entendeu? Então, essas questões deixam o nosso governo tranquilo. Nós queremos que a justiça continue fazendo o seu trabalho, sabe? E nós vamos continuar fazendo o nosso. O nosso trabalho é fazer investimento no Estado, são melhorar os hospitais, melhorar as nossas escolas, estamos melhorando as nossas estradas, estamos valorizando e pagando uma dívida que o Estado tinha com os nossos trabalhadores, com os nossos servidores públicos. Então, esse é o resultado que eu quero dar para a população do nosso Estado. Entendi. É importante a gente falar disso para a opinião pública entender o seu posicionamento, né, governador? Governador, uma das estratégias da oposição é justamente isso que você falou, tentar ligar você, colar a sua imagem e o seu governo no Carles como se fosse um governo só. Agora, quase 1 ano depois que você assumiu, você encontrou muita coisa errada?
Olha, eu não faço esse trabalho de investigação. Esse é um trabalho que quem faz são sistemas de justiça e de polícia. O que eu fiz foi dar uma roupagem nova para o Estado. Pegar o dinheiro que a gente tinha em caixa e fazer o investimento daquilo que era de interesse da população. A questão de investigação, a questão de fazer auditorias, essas coisas, nós temos os órgãos de controle, os órgãos que controlam isso. Por exemplo, as contas do governo anterior, elas vão para o Tribunal de Contas, que faz cada análise. Se aonde tiver errado, são os órgãos que controlam, que fazem os apontamentos. Nós temos é que dar celeridade para o Estado, dar a ele a roupagem que nós queremos, constituir no Estado uma imagem de confiança, de credibilidade no governo. Neste momento, nós estamos fazendo a reparação em 30 trechos de rodovias, uns mais rápido, outros mais demorados, porque tem empresa que pegou 4 trechos, não deu conta de colocar a máquina nos 4, mas nós vamos fazer todos. Neste momento, nós estamos recrutando 1.100 homens, mas a partir de janeiro, com fé em Deus, nós vamos chamar mais, porque nós temos que fazer uma segurança pública de mais qualidade, nós temos que fazer a reposição de contingente e nós temos também que fazer a reposição de contingente na Polícia Civil. Então, nós vamos fazer um novo concurso também para a Polícia Civil, nós vamos fazer um novo concurso para a educação, nós queremos que os nossos servidores de educação tenham tranquilidade para trabalhar, para exercitar o seu trabalho, mas não sobrecarregar. Trabalhar demais porque falta professores, não vai faltar. Não tem faltado e não vai faltar. E nós vamos dar tranquilidade do concurso público para eles. Então, Maju, eu não quero me ater muito a ficar jogando pedra em quem saiu ou atirando pedra em quem está disputando com a gente. Entendi. E nós queremos fazer um governo pacificado, nós queremos dar tranquilidade à sociedade e nós não temos essa maldade que às vezes algum tem de fazer disseminação de vídeo, de envolver as pessoas, de dar crime para quem não tem, tentar isentar seus próprios crimes. Eu acho que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Eu quero trabalhar da minha maneira, com uma equipe composta por homens e mulheres, currículos importantes em cada setor, e nós vamos fazer isso. Nós vamos ter a oportunidade de fazer uma boa distribuição do nosso orçamento, agora a partir do final do ano, contemplar todas as vertentes de maneira cuidadosa. Nós temos que prezar por uma coisa, a geração de emprego. Nós estamos, neste momento, fazendo a urbanização de vários parques agroindustriais. Para que essa urbanização? Para que as empresas saibam onde vão se instalarem no nosso estado. Nós vamos ter política de incentivo fiscal, nós temos já algumas, nós temos uma carga tributária que não é aquilo que queremos, nós queremos diminuir, nós não queremos que o estado arrecade pelo tamanho da alíquota, mas pelo volume de venda. Nós queremos que o empresário venda mais para que ele possa gerar mais emprego, possa gerar mais força na economia da sua empresa, mas também para o estado. E diminuir as alíquotas de impostos. Tudo bem, governador. Acabou que você já falou algumas prioridades aí da gestão. E é isso, né? Você está tentando ganhar essa confiança do eleitorado para conseguir mais um mandato. E aí eu te pergunto, por que o tocantinense está assistindo a gente deve te dar a oportunidade de mais 4 anos de mandato? Eu não estou tentando apenas ganhar a confiança, nós estamos ganhando a confiança do povo do Tocantins. As pessoas nos avaliam entre bom, regular e ótimo em 82% de avaliação positiva. As pessoas têm tido esses olhares para nós, porque nós passamos não apenas o sentimento de tocantinense, é o sentimento de brasileiro, da boa gestão, da gestão com equilíbrio fiscal. Nós reduzimos, olha, às vezes a oposição faz um exercício para dizer que não é verdadeiro, mas todos estão vendo. Nós estamos com os nossos caixas do Tesouro com recurso num patamar razoável, nós temos mais de 1 bi para investimento, nós vamos chegar ao fim do ano aí com mais após pagar essas estradas, esses investimentos, vamos chegar aí com mais de 600 milhões em caixa, nós vamos fazer as economias onde precisamos fazer. Nós temos que fazer um governo inteligente. Nós não podemos fazer um gasto, por exemplo, com energia do tamanho que o governo faz. Nós temos que diminuir o tamanho dessa máquina para que a gente possa aumentar a capacidade de investimento. Esse é o trabalho que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo. Quando eu olho para os nossos hospitais, às vezes eu ainda vejo uma pessoa no corredor, isso me entristece. Mas ninguém em 10 meses consegue fazer toda essa reparação. Nós estamos fazendo, demos continuidade e fortalecemos as obras do Hospital Regional de Araguaína. Estamos finalizando, tinha muita coisa errada no Hospital de Gurupi, o piso estava soltando, tivemos que mandar trocar.
para que daqui a pouco a gente possa inaugurar o Hospital de Gurupi. Já vamos daqui a pouco inaugurar a primeira etapa do Hospital de Araguaína. Dessa forma, nós vamos tirando as pessoas e colocando eles de maneira confortável em leitos hospitalares, em leitos clínicos, que vão atender bem a nossa população. Nós queremos dar uma resposta cada vez mais forte quanto a esses problemas que incomoda, que entristece. Você não imagina o que é uma pessoa sair para um hospital e não saber de que maneira vai ser tratada. Então, no nosso governo, isso começou a mudar. Nós humanizamos o tratamento, nós vamos continuar valorizando os nossos enfermeiros, os nossos técnicos, os nossos médicos, a comunidade hospitalar, aquela que cuida da população, da mesma forma que estamos fazendo na educação. Nós, além de fazer as devidas recuperações das escolas, com ampliação, e fazendo novas escolas, entregando para a população. Nós entregamos escola de tempo integral em Palmas, em Pedro Afonso, em Araguatins, em Araguaína, em Paraíso, mas nós queremos entregar mais. Cidades como Gurupi, cidades como Guaraí, cidades como Colinas, como Tocantinópolis, como Araguatins já entregamos, cidades como Dianópolis, nós vamos fazer todo esse levantamento porque nós queremos levar escolas de tempo integral. Essas escolas grandes, escolas com um perfil diferente, com ginásio de esporte para várias modalidades esportivas, com piscina semiolímpica, com auditório para as manifestações culturais dos nossos estudantes e da nossa comunidade de escola, mas também com laboratórios de informática, com ambientes para a prática cultural, tudo isso está contido nessas escolas. Está dentro do nosso planejamento de governo. Bacana, governador. Falando agora um pouco mais de política, você preside o Republicanos, né, que é o Partido 10 e tal, e há umas semanas teve uma baixa aí na chapa de federal, foi o César Halum que desistiu. Hoje, qual que é a meta de vocês hoje de eleição de federal dentro do Republicanos? Acha que com a saída dele consegue fazer 2, que parecia que era a meta inicial aí do partido, governador? Republicano é um partido muito forte no Tocantins. Nós temos nos nossos quadros 11 deputados estaduais e temos quadros que são revelações, que chegaram para a política e a gente vê um crescimento do nome. Então, nós temos hoje vários bons candidatos para deputado federal. O presidente Toninho Andrade é um quadro excelente, Ricardo Aires da mesma forma, Alexandre Guimarães, candidato excelente, o Sargento João Vitor, um nome fantástico, a Bispa Cris vai ter uma votação muito boa, da mesma forma o irmão Elmi, sabe, o Sargento Ruberval, que está lá no Sudeste, mas está trabalhando para uma boa votação, a doutora Roberta, engenheira Roberta, que é minha prima também, uma excelente candidata, sabe? Então, são nomes bons, nomes fantásticos. Eu não tenho dúvida que o Republicano vai fazer 2 ou mais vagas. Nós estamos trabalhando para dar essa oportunidade para o partido. Esse crescimento do partido é visível com essas boas candidaturas. Da mesma forma para a Assembleia. Nós temos 9 deputados. É chapão, né? É um chapão que teve quadros importantes que entraram também. E o pastor Wellington acresceu essa força, o pastor João Campos, o major Flávio, dentre tantos outros nomes. Nós temos aí 18 a 19 nomes bons e eu creio também aí numa grande eleição com um número de vagas bastante razoável para a Assembleia Legislativa. Quantas mais ou menos você tem? Eu acredito que nós vamos eleger 9. Esse é o meu pensamento, não é sendo apenas otimista, é porque nós temos quadros fantásticos, nós temos nomes que se destacam na política do Estado, aí, distribuído em todas as regiões. Você vai no Bico, nós temos bons candidatos, no Bico nós temos na região de Araguaína, nós temos na região Sudeste, mesmo aqueles que não moram lá, mas que praticam uma boa política e se fortaleceram os seus nomes. Sim. Governador, uma pergunta que não quer calar, um adversário seu perguntou no debate, você não respondeu. Quem mesmo você apoia para a presidência da República? Eu já falei disso, eu não tenho essa preocupação. Eu não posso assumir uma coisa, pedir voto, por exemplo, para os meus adversários. O número do Bolsonaro é o número do Dimas, é quem o Dimas vem pedir o voto. O número do PT é o número do Paulo Mourão. Eles não têm que ter essa preocupação. Eles me perguntaram isso, o senador Irajá não diz nem que para quem vota para senador, isso não me incomoda. E a mãe dele é candidata. Entendi. Bacana. Governador, agora vamos numa parte mais tranquila, mais light aqui. Você gosta de chambari? Adoro. Comeu muito chambari, né? Que passou muita gente que já comeu chambari com você pelos municípios, pelo estado. E agora, eu quero que você me diga com quem você comeria ou não chambari. Vamos lá, Silvio? Vamos ver? César Halum.
Vai em Xambari com César? Vai sim, César é meu amigo. A decisão do César O que aconteceu? de não sair candidato é uma decisão pessoal dele. Ele me falou que é porque na nossa chapa não tinha gente do norte, e tem muito. Nós temos várias pessoas do norte, deputados estaduais. Agora, você tem três candidatos para botar numa chapa, você vai colocar aquilo que você vai ver que agrega mais. Como nós temos em Araguaína uma chapa de deputados estaduais fantástica, nós temos 5 apoiadores que são deputados comandados. E temos diversos candidatos que estão buscando a sua eleição. E temos nomes como Alexandre Guimarães, como Lázaro Botelho. Nós achamos a nossa chapa bastante contemplada, mas, claro, Araguaína terá presença muito forte no nosso próximo governo. Entendi, bacana. Quem mais? Vamos ver. Carlos Amasta, candidato ao Senado. Vai no Xambari? Olha, eu não tenho dificuldade com ninguém. O Amasta, eu tive uma dificuldade com ele na eleição, porque eu o apoiei em 2012. E ele não deu essa resposta que eu queria naquela época. Era uma participação diferente, tanto no governo, como uma participação política junto ao grupo que ele tinha. Você foi o único de mandato que apoiava ele, né? Só eu de mandato que apoiava. Você entendeu? Mas eu não tenho dificuldade de sentar à mesa com ninguém, de comer, de conversar, de dialogar. Eu acho que todos nós temos que estar prontos para conversar. A boa conversa é a maneira de elucidar dificuldades. De disseminar qualquer falta de relacionamento, porque não é bom para o ser humano não poder conversar, não poder cumprimentar as pessoas e não poder sentar à mesa para degustar um bom xambari. Que bom. Ele tem crescido um pouco, chegou por último na disputa, mas tem crescido. Será que cresce a ponto de ameaçar a liderança da Dorinha no Senado? Eu não acredito. A professora Dorinha é uma força popular, é um voto de opinião pública. Às vezes tem até menos lideranças com mandatos, mas hoje ela também já tem em torno de 75 prefeitos na sua campanha, esses deputados estaduais, muitos dobrando com ela, além da força da educação e da força de municípios onde ela levou recursos. Eu não vejo isso, eu vejo a professora Dorinha consolidando um grande projeto. Que bom. Quem mais? Vamos ver? Vamos ver. Ixi, ex-governador Mauro Carlesse, vai em Xambari? Olha, eu já falei para você, eu fui vice do Carlesse, onde eu fazia aquilo que era possível fazer. Eu, às vezes, não era chamado, não tinha direito à fala, não tinha direito a dar opiniões no governo, não participava do núcleo fechado do governo. Eu era o vice. Eu tinha o meu gabinete lá no primeiro andar, eu atendia as pessoas e fazia o trabalho. Mas em qualquer momento que eu for procurado para qualquer ser humano nesse estado, eu não tenho dificuldade de sentar, de conversar, de dialogar, de fazer o entendimento. As pessoas têm que ter oportunidade até mesmo para pedir perdão. Se eu tiver a oportunidade um dia, se eu errar com alguém, eu quero que a pessoa me escuta para que eu possa me retratar, se eu tiver cometido um erro. Às vezes as pessoas erram por alguma situação. Então eu não tenho dificuldade com ninguém. Eu acho que isso é até ignorância, não é a favor daquilo que Deus nos orienta. Deixar de exercitar o perdão ou também de perdoar as pessoas. Nesse caso, quem tem que perdoar quem? Não, eu acho que o Carlesse, ele teve a sua maneira de fazer o seu governo e eu tenho a maneira de fazer o meu. Se nós tivermos a oportunidade um dia de conversar, nós conversamos normalmente. Agora, eu não sigo mais politicamente junto. Eu tenho o meu direcionamento em outro caminho, em outra vertente. Eu caminho politicamente em uma direção e eles caminham em outra. Agora, como ser humano, eu converso com todos. Ok, quem mais, Silvio? Vamos ver. Também candidata ao Senado, Cátia Abreu. Quase que era sua senadora, né? A senadora Cátia Abreu é uma pessoa boa do nosso estado. Eu não tenho nenhuma dificuldade com ela. Eu tenho, quem afastou não foi eu. Eles afastaram. Como é que eu vou pedir voto para uma candidata ao Senado que o filho dela fala o dia inteiro em me derrotar? Então, houve uma dificuldade de relacionamento interno, familiar. Eles trilharam caminhos diferentes e eu trilhei caminho diferente. E eu acho que eu fiz uma boa escolha, porque eu escolhi a professora Dorinha, que também me escolheu, que não existe nenhuma rejeição, nenhuma dificuldade de relacionamento, nem dela
com a sua família, nem eu com a minha, e nós estamos trabalhando todos na mesma direção, na direção de um Tocantins forte. Então, agora, comer o chambari, eu como com a senadora Cátia Abreu, com qualquer pessoa desse estado, como te falei. Mas tem uns chambaris que são indigestos, né, governador? Só há de concordar comigo, né? Talvez para outras pessoas. Eu vou fazer a digestão de todos, porque eu tenho esse bom sentimento, eu tenho essa coerência e eu amadureci, Maju. A gente amadurece, às vezes, com o sofrimento, com as dificuldades. Eu não vou ficar hoje resmungando pelos cantos diante daquilo que eu tenho que fazer pelo meu estado, diante daquilo que eu tenho que fazer para melhorar a vida das pessoas, pela geração de emprego. Então, eu acredito na eleição da Dorinha, mas eu não tenho nenhuma dificuldade em ir no outro gabinete de senador para falar, olha, isso é importante para o meu estado. Você só não faz se você não quiser. As nossas divergências ideológicas não podem impedir você de trabalhar para o estado e nem pode me impedir de conversar com você e pedir por uma comunidade que precisa de um benefício. Entendi. Quem mais? Vamos ver? Olha, Irajá, seu adversário. Vai um chambari agora, nesse momento? Reta final da campanha? Não, o Irajá, eu acho que ele calculou, sem pensar, essa sua candidatura, esse seu projeto. Mas isso não impede. O futuro a Deus pertence. Então, chambaris nós teremos diversos momentos. Eu não quero ter a dificuldade de poder conversar com qualquer pessoa da nossa sociedade. Quantas pessoas não já me magoaram? Quantas pessoas eu também não já magoei em algum momento, posso ter magoado? Eu quero ter a oportunidade de pedir perdão para as pessoas, mas eu não tenho dificuldade de perdoar. Entendi. Ele apertou bem você no primeiro debate, ele dá pra ver que... E ele tem sido o candidato que tem mais te criticado, pegado pesado até. Olha, ele apertou apertou numa pergunta que eu nem achei relevante responder, porque ele respondeu errado. Ele, com todas as pesquisas que ele fez para saber quantas secretarias a gente tinha, ele disse que tinha 38, e nós não temos 38. Nós temos 23 ordinárias e 5 extraordinárias. Mas ele queria, naquele momento, apenas desestabilizar. Tanto é que ele não fez a pesquisa direito para dar uma resposta correta. Eu não quero chegar num debate e perguntar para o Irajá quantos ministérios nós temos. Eu quero saber o que os ministérios fazem pelo povo. O que os ministérios fazem para trabalhar pelo povo brasileiro. Então, saber número de secretaria, isso não torna ele mais preparado do que eu. Preparado é aquele que conhece, é aquele que vivencia. Não é saber, eu fico olhando o quanto a oposição ele está preocupado com... o Estado está no caos, parece que não estão olhando as notícias nacionais. Nós somos o Estado que mais melhorou. Esse ano nós temos a condição de crescer o PIB em 6,1, segundo maior do país. Nós estamos... O Estado é o segundo maior Estado em geração de emprego, com carteira assinada, perdemos apenas, me parece que por Mato Grosso. Então é isso que eu quero, é esse resultado. Saber secretaria é plano de quem não tem nada o que fazer. Aqueles que não têm o que fazer, não têm um plano de governo, não têm proposta para apresentar para o Estado, começa a fazer isso. Começa a fazer perguntas que são pegadinhas. Quer dizer, olha, ele não se atentou a isso, vamos perguntar porque ele pode não saber responder. Agora, se ele perguntar sobre o que eu fiz para a educação, sobre o que eu fiz para a saúde, o que eu estou fazendo nas estradas, o que eu estou fazendo no esporte, no turismo, em todas as vertentes do serviço público, eles vão ver o resultado. Entendi. Mais um, vamos lá, quem? Também seu adversário, Ronaldo Dimas, vai um chambari? Também tá pegando firme. Eu falei, pode pegar firme. Eu acho que esse é o papel da oposição. O papel da oposição é tentar atrelar situações que não são nossas a nós. São situações que, como é o caso, eles tentam atrelar para mim a própria campanha deles tentam atrelar, dizer que as questões dos meus secretários prosseguimento do governo anterior, as questões dessa situação de operações de polícia. No dele teve. Na prefeitura dele teve diversas operações que são normais. Por quê? Tem uma dúvida, quem tem que elucidar? São as investigações das polícias, órgãos de controle, como é o caso dos tribunais de contas, CGU, Tribunal de Contas, por exemplo, Tribunal de Contas da União e etc. Isso não torna você mais honesto ou mais desonesto. O que aconteceu aí nunca teve nada a ver com o nosso governo. O nosso governo está, neste momento, intacto em relação a isso. As investigações todas são desdobramentos de governos anteriores, que eu respeito, tem que se fazer, e onde é que vão buscar informação? Dentro da secretaria, onde tem a dúvida. Então, essa mesmo de ontem, esse processo foi começado em 2018. Eles falam em 2020, mas foi lá atrás as licitações.
Então não tem nenhum problema a ver conosco, que assumimos no final de 2021. E claro, uma empresa que está prestando serviço, que fez toda uma licitação lá, eu não posso chegar e tirar ela no mesmo momento, porque não tinha nada que apontava isso. Agora, da agora em diante, todas as empresas que tiverem dúvidas sobre ela na prestação de serviço, o nosso governo vai observar e se estiver cometendo coisas erradas, não estiver prestando o serviço da maneira que deve, vão sair do nosso governo. Entendi. Quem mais? Vamos ver. Também seu adversário, Paulo Mourão, portuense, igual você, né? Paulo é um amigo, né? Paulo é o seguinte, eu acho que questão de oposição, isso, é claro, é lógico, nós estamos em ideologias diferentes. Ideologias totalmente diferentes. Ele de esquerda, eu sou mais de direita, nós trabalhamos em linhas diferentes, mas nós nos respeitamos. Eu tenho respeito pelo Paulo. Paulo é uma pessoa que eu inclusive já votei nele para deputado federal. Agora, lógico, como nós estamos em palanque diferente, claro, a observação crítica faz parte, mas eu tenho todo o respeito e Paulo, como chambari, como qualquer coisa, porque Paulo realmente é um amigo. Bacana. Quem mais? Vamos ver. Líder do Congresso, Eduardo Gomes. Vocês estão em palanques diferentes também, mas vai o chambari? Sim, o Eduardo Gomes, ele tem os seus princípios, eu tenho os meus, ele tem feito o seu trabalho, eu tenho feito o meu, tenho respeito por ele, não tenho dificuldade, finalizando esse mandato, nós sendo escolhido pelo povo para continuar no governo, de ir ao seu gabinete, de falar das importâncias dos projetos para o Tocantins. Não quero, de nenhuma maneira, que um processo eleitoral transforme o Palácio num campo isolado. Nós não temos, nesse momento, nenhum senador no nosso palanque. Mas nós vamos ter, a partir do ano que vem, nós vamos ter a Dorinha. E eu quero que os senadores compreendam a importância de mandar recursos, não só criticar o Estado. Aí você pergunta o que mandaram para fazer, por exemplo, rodovia federal. Nos últimos 4 anos não foi feito um palmo de rodovia federal no Tocantins, de pavimentação. Rio Sono espera a continuação da BR-010 para passar em Rio Sono, para passar em Bom Jesus, para passar em tantas outras cidades. As rodovias federais que saem de Rio Sono para ligar, de Pedro Afonso para ligar lá com o Piauí, eu não me lembro, não sei se é 235, é um número lá que eu estou esquecido dele agora. Agora, é importante essas rodovias. Aí criticam as rodovias do Estado, nunca mandaram um recurso, uma emenda, e falam assim, olha, essa emenda, eu tenho isso aqui, vou mandar 10 milhões para fazer a rodovia A ou a rodovia B. Precisa, antes de fazer a observação crítica, criar a situação positiva para o governo fazer. Porque nós queremos fazer o governo de realizações. Nós queremos realizar para as pessoas. E nós já estamos realizando muito, Maju. Essa avaliação nossa de 10 meses, que nós passamos de 80% de avaliação boa, regular e ótima, é sinal e é reflexo, é resultado do nosso trabalho. Entendi. Quem mais? Vamos caminhando para o final. Ex-presidente Lula é candidato. Vai chambari? Sim, o presidente Lula tem o respeito de um setor importante do povo brasileiro. E nós queremos, olha, eu acho que a escolha do presidente é a primeira escolha que as pessoas fazem. Sim. Quem vota no Lula, às vezes um muda lá, assim, mas você pode ver que as pesquisas têm parado ali em 46, o outro 34, 32. Então, o Lula tem o público dele, o presidente Bolsonaro tem o público dele. Eu votei no presidente Bolsonaro na última eleição, os dois turnos. E agora eu estou esperando para ver. Eu quero ver o que vai acontecer, de que maneira eles vão se comportar perante a mim. Sim. Porque não adianta eu sair correndo atrás de candidatos que apoiam outros. Eu tenho que ter amor próprio. Eu sou a favor da política do direito de propriedade, do licenciamento para as pessoas trabalharem, do fortalecimento do agronegócio. Nós estamos fortalecendo tudo isso. Agora, não é você, não é o Paulo, não é ninguém que vai tirar de mim o direito de permanecer esperando. Porque ele tem o candidato dele, o presidente Bolsonaro tem o candidato dele, e eu tenho o apoio do povo tocantinense, que tem me ajudado, que tem me escolhido, não pela questão de candidato A ou candidato B, mas pelo trabalho que eu estou fazendo no Tocantins. Entendi. O último, vamos lá. Jair Messias Bolsonaro vai em chambari? Já falei, vai, claro. Tenho o respeito do povo brasileiro, tenho o nosso respeito, da mesma forma que tem os demais candidatos. E nós sabemos que o presidente Bolsonaro praticou várias boas políticas. A política do direito de propriedade é uma boa política. A política de fortalecer a nossa economia através do agronegócio é uma boa política, uma excelente política. Então, são várias vertentes importantes que nós queremos enaltecer, da mesma forma que a política de esquerda tem boas políticas também na área social,
que isso é importante. Nós não queremos ver brasileiros passando necessidade, passando fome. Nós queremos ver um povo feliz, nós queremos ver um povo que saiba escolher o seu presidente. Não é a minha opinião que vai mudar isso, é a opinião da maioria dos brasileiros. Então, o Tocantins representa, me parece que menos de 0,8% nessa conta. Verdade. Então, eu não posso abraçar uma questão sozinho como se eu fosse decisivo para escolher o presidente da República. Mas aquele que foi escolhido pelos brasileiros, pelos tocantinenses, eu vou trabalhar com ele. Eu vou bater a porta em nome do Tocantins e pedir: olha, nós temos o Estado e a política passou. O senhor foi o escolhido, eu quero trabalhar junto com o senhor. Entendi. Vamos caminhando para o final aqui, governador. Dos 5 maiores colégios eleitorais, o senhor tem apoio da Cinti, da capital, dos outros não tem. Por outro lado, o senhor tem apoio de ampla maioria dos prefeitos, né? Esse apoio nas maiores cidades te preocupa, assim? Que são 5 maiores colégios? Mas, Ju, você porque não está vendo direito as pesquisas. Eu tenho, nessas 5 maiores cidades, nós lideramos em 4 das maiores cidades. Nós temos mais de 50% de intenção de voto em Gurupi. O apoio dos prefeitos não está fazendo muita diferença. Faz muita diferença. Mas neste caso específico, das grandes cidades, nós estamos com mais de 50 em Palmas, com 50 em Gurupi. Nós temos 40% de intenção de voto em Paraíso. Nós temos 45% de intenção de voto em Porto Nacional, que é minha terra natal também. E nós estamos bem nas médias cidades. Nós temos o apoio dos prefeitos nas pequenas e médias cidades, a maioria dos prefeitos estão conosco, isso faz uma diferença, a maioria dos deputados estaduais, 4 deputados federais estão no nosso grupo. Então, essa composição, às vezes a cidade grande é mais difícil do controle do prefeito. Às vezes a pequena cidade o prefeito tem até mais um controle, mas a grande cidade não dá para controlar. É voto de opinião pública, é voto de satisfação social, satisfação do servidor público que compreende a nossa intenção de tudo isso. Então, eu tenho a crença que nós vamos fazer uma grande eleição. Porque as manifestações das pessoas por onde passamos é muito grande, viu? Então eu quero só agradecer aos tocantinenses, agradecer a Deus pela oportunidade que tem nos dado e o povo pela maneira que tem nos recebido. E uma última pergunta, todas as pesquisas têm apontado você na frente, algumas chegam até a mostrar uma possibilidade de não ter o segundo turno. Eu sei que o seu staff e a sua campanha trabalham para que seja liquidado no primeiro. Como segurar aí um possível sentimento de já ganhou, que é perigoso nessa reta final, governador? Primeiro que nós não temos esse sentimento, nós queremos trabalhar todos os dias com muita simplicidade, com muita humildade, abraçando as pessoas, levando as nossas propostas, não entrando nessa discussão pessoal, pessoalizando as questões eleitorais. E, claro, nós estamos preparados e trabalhando para finalizar a eleição no primeiro turno. Mas se tiver o segundo, os números mostram também que se tiver o segundo, nós temos a condição de vencer com uma diferença de uma margem muito grande. Por quê? Porque o nosso trabalho tem sido compreendido da maneira que te falei. Então, nós vamos continuar trabalhando com humildade para buscar cada voto nesse Estado, para buscar cada apoio nesse Estado, cada sentimento das ruas, para que a gente possa, se Deus quiser, ter uma grande eleição dia 2. Ok. Governador Wanderley Barbosa, muito obrigada pela presença, por ter parado a agenda um pouquinho para vir aqui. Desejo sorte, sucesso aí na sua caminhada, que o povo do Tocantins saiba escolher quem que é o melhor para o Estado, qual que é o melhor projeto, né? E você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência. Curta, compartilhe esse vídeo, joga no grupo da família, para as pessoas verem aqui o que propõe o atual governador Wanderley Barbosa, que quer ter a oportunidade de continuar à frente do Estado. Obrigada pela sua audiência. E você já sabe, eleições 2022, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima.